Olá! Hoje trabalharemos os conceitos de hardware e software. Esse assunto é fundamental para concursos públicos, uma vez que é contemplado, que é contemplado em editais, como também em enunciados de questões. Por exemplo, saiu um concurso para determinado órgão público, nós vamos até o site do elaborador, baixamos o edital. No edital, chegamos à parte do conteúdo para a prova de informática. Lá encontramos conceitos de hardware e software. Mas o que vem a ser o hardware e o software? Hardware é toda a parte concreta, toda a parte mecânica do computador. E software, toda a parte do pensamento, toda a parte lógica. Antes de começarmos a analisar mais a fundo a questão do hardware e a questão do software, é importante entender como que o computador mensura os dados. Essa situação de mensuramento dos dados pode ser tanto atribuída ao software como ao hardware. Por esse motivo, nós vamos começar por ela. Mensurando os dados, bits e bytes. Na informática, nós acabamos mensurando os dados utilizando o termo bit. O bit é a menor unidade de dado da informática, ou 0 ou 1. Esse termo é representado pelo logaritmo 0 ou pelo 1. Então imagine só, se eu tenho um conjunto de 8 sinais 0 ou 8 sinais 1, eu tenho um conjunto de bits. Quando que eu vou usar isso, Ricardo? Em uma conexão à internet, por exemplo. A operadora de telefonia ou a operadora de acesso de banda larga te oferece lá conexões de 10 mega. Tá, mas 10 mega o quê? Megabits por segundo. Eles mensuram dessa forma. Uma relação fundamental para concursos públicos é quando nós chegamos à conclusão que 8 bits, o conjunto de 8 bits, formam 1 byte. O termo byte é muito conhecido, principalmente quando vamos adquirir um computador. Ah, o meu computador tem 1 gigabyte de memória. O meu disco rígido possui 500 gigabytes de memória. Esses termos nós conheceremos no decorrer da aula. Imaginem só, para a nossa prova, para o concurso público, é imprescindível conhecer a relação 8 bits equivalem a 1 byte. Mas não só isso. É importante também conhecer uma tabela de grandezas. Essa tabela de grandezas, ela acaba apresentando de que forma nós podemos potencializar a utilização do byte. Eu não falei do megabit, eu não falei do gigabyte, pois então, o que significa esse mega e esse giga? Vamos dar uma olhadinha na tabela. Kilobyte, KB maiúsculo, ou kilobit, KB minúsculo, quantidade 1000. Megabyte, MB maiúsculo, ou megabit, MB minúsculo, milhões. Gigabyte, GB maiúsculo, ou gigabit, GB minúsculo, bilhões. Nessa tabela, nós encontramos termos como quilo, como mega, giga, porém também podemos encontrar em provas de concursos o termo terabyte, representado pela letra T. Ele equivale a trilhões de bytes. Não é muito comum, porém, vamos ficar de olho. Além disso, também conhecemos os tipos de computadores. Os computadores são classificados de acordo com várias situações. Seu poder de processamento, sua utilização, sua portabilidade, entre outros. Existem alguns tipos de computadores que precisamos saber para determinadas provas. Por exemplo, os mainframes. Os mainframes são computadores de médio a grande porte que normalmente equipam sistemas bancários. Olha a dica aí. Se o teu concurso público refere-se a uma unidade bancária, saibam, a chance de cair o termo mainframe é muito grande. Outros termos, outros tipos de computadores. Os notebooks, os netbooks e os desktops. Notebook é a mesma coisa que laptop, apesar de alguns autores acharem diferença entre os dois. Na verdade é que o laptop surgiu antes. Lap vem no colo, nas coxas, enfim. Era um computador que você podia apoiar nas pernas. Já os notebooks eram computadores como cadernos, poderíamos levar para cima e para baixo. Atualmente, com as grandes aplicações na internet, nós encontramos os netbooks, computadores portáteis, ou mini notebooks, se eu posso usar esse termo, voltados para aplicações diretamente na internet. Então são computadores que não possuem drive de CD, são computadores com não tanta capacidade de processamento, porém fundamentais na questão do transporte e na usabilidade. E os desktops, que estamos acostumados, aquele computador com um monitor tradicional, com aquele gabinete e um teclado. Esses computadores de mesa ou desktops são muito comuns em departamentos de trabalho e até mesmo nos nossos lares.
Agora que nós conhecemos de que forma mensuramos os dados e os principais tipos de computadores, vamos entender como são os componentes dentro de um computador. Dentro do computador, encontramos basicamente 3 componentes. Não que sejam os únicos que formam um sistema computacional, porém os mais importantes para provas de concursos públicos. O primeiro deles que precisamos falar é sobre o processador. Alguns sinônimos de processador: CPU, do inglês, Central Processing Unit, ou, para o português, UCP, Unidade Central de Processamento. Algumas provas fazem referência ao processador como microprocessador. Mas o que vem a ser o processador, Ricardo? O processador é o cérebro do computador. Ele que processa e mantém todo o computador, todo o sistema em dia funcionando. O que é importante para as provas é conhecer de que forma nós mensuramos a sua frequência de operação. A sua frequência de operação ela é denominada clock. Quando alguma prova perguntar qual o clock do sistema computacional, por exemplo, nessa questão provavelmente encontraremos qual o processador que ele está usando no computador, qual a quantidade de memória e qual a quantidade de disco rígido. Então o que acontece? Ele vai querer que você, dessa configuração, extraia somente a informação do clock, que é medida utilizando a unidade de grandeza giga, com o termo hertz. Então, normalmente o computador hoje opera com um processador com clock de 2,4 gigabilhões de hertz, ciclos por segundo. Então, o processador, parte fundamental do computador. Podemos observar isso em provas onde cobram os componentes separadamente. Um outro componente que auxilia o processador é a memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador e, sem dúvida nenhuma, é a memória mais cobrada em todos os concursos. Não podemos esquecer de uma das suas principais características. Ela é volátil, ela perde os dados quando desligada. É aquela velha história: eu estou trabalhando com o meu computador e eu não salvei meu trabalho. Acabou a luz, perdi meus dados. Enfim, onde estavam os meus dados que o computador não conseguiu manter, não conseguiu segurar? Eles estavam na memória principal do computador, que é a memória RAM. O termo RAM vem de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. O que significa isso, Ricardo? Isso significa que ela pode acessar a qualquer parte dela na mesma velocidade. Imagine você numa sala. Você com certeza chegaria até uma outra extremidade da sala de uma forma mais lenta do que aqui um passo para frente. Imagine só um dispositivo que pudesse acessar qualquer parte dessa sala na mesma velocidade. Esta é a memória RAM. Ela normalmente é medida nos gigabytes, 2 gigabytes, 4 gigabytes, e ela, obviamente, muito rápida. Diferente do disco rígido que veremos a seguir. O disco rígido faz parte da memória secundária ou de massa. Também é conhecido como HD ou hard disk. O que é uma função dele? Enquanto a memória RAM executa os arquivos, os programas que o usuário deseja, o disco rígido armazena, ele guarda eles para a posteridade. Ou seja, quando acaba a luz, ele não perde os dados. Por isso, ele não é um tipo de memória volátil, apenas a memória RAM nesse contexto. Então, o disco rígido ele tem uma capacidade muito maior. Por exemplo, encontraremos discos rígidos de 250 gigabytes, de 500 gigabytes. Lembrem-se, eu falei da memória RAM entre 2 e 4 gigabytes. E agora eu falo de HD entre 250 e 500. Ele é muito maior. Nossa, Ricardo, então por que o disco rígido não desempenha o papel da memória RAM? Porque ele é muito lento se comparado a ela. Então não podemos esquecer disso. O disco rígido é memória secundária ou de massa, guarda nossos dados. A memória RAM mantém os dados que queremos executar. E quem põe ordem em tudo isso é o processador. Porém, além desses 3 componentes, encontramos outros componentes que têm várias funcionalidades. Por exemplo, os periféricos de entrada e saída, que veremos daqui a pouco. O que é importante saber agora é a respeito de outros dispositivos que também proporcionam o armazenamento. O disco rígido, ele normalmente fica dentro do computador. Falo normalmente porque existem discos rígidos HDs externos que ficam acoplados aos computadores, porém na maioria esmagadora dos desktops, notebooks, nós encontramos discos rígidos dentro da estrutura do computador. Os outros dispositivos que utilizamos para armazenamento de dados são CD, DVD, pendrives, cartões de memória.
Para provas de concurso público, analisando estes dispositivos de armazenamento, é importantíssimo conhecermos as suas capacidades. Por exemplo, um CD, ele tem capacidade nominal de 700 megabytes. Muito comum também observarmos a cobrança assim: caso o usuário possua um arquivo de 5 megabytes, será possível gravá-lo em um CD virgem, por exemplo? Ou um CD vazio, por exemplo? Sim, será possível. Mas ele não diz na prova que o CD tem capacidade de 700 megabytes. Você precisa saber disso. Uma mídia, quando nós falamos mídia, referimos ao CD, ao DVD, por exemplo. Um CD, uma mídia CD menos R é uma mídia gravável. Ou seja, posso gravar apenas uma vez. Já uma mídia CD vou dizer o termo menos, RW, você pode gravar e regravar diversas vezes. O mesmo ocorre para DVDs. Os DVDs são um pouco mais complexos e possuem vários padrões. Por isso que eventualmente encontramos DVD menos R, mais R, são padrões. A relação DVD menos R só gravável e menos RW, que ele tem a habilidade de gravar e regravar, isso é igual ao do CD. Existem essas duas situações. Só que o DVD tem uma capacidade muito maior que a do CD. O DVD de camada simples possui uma capacidade nominal de 4,7 GB, enquanto um DVD de dupla camada possui uma capacidade de 8,5 GB. Percebam, se nós convertermos 700 megabytes para gigabytes, teremos 0,7 gigabytes. Agora observe a capacidade do DVD, 4,7. Então vejam, o DVD é muito maior que o CD nesse contexto. Porém, atualmente encontramos outros dispositivos, como comentei anteriormente, os pendrives, os cartões de memória. Esse tipo de mídia, esse tipo de recurso de armazenamento é fundamental. Por quê? Porque através dele nós temos diversos tamanhos, 2 GB, 8 GB, 32 GB, tem novos pendrives entrando no mercado. Então, o que acontece? Primeira situação, entender como que é a estrutura do computador. Segunda situação, entender como que se dão os dispositivos de armazenamento. Tá, Ricardo, mas como é que eles cobram isso na prova? Pedindo o tamanho de cada um e sempre fazendo referência. Caso um usuário grave um arquivo para um pendrive, às vezes eles chamam pendrives de flash drives ou flash disks. Então não podemos esquecer disso. Ou um tipo de um cartão de memória ou uma chave de memória. Normalmente usam o termo pendrive, porém podem utilizar sinônimos. Ricardo, não tem mais nada que seja fundamental para a prova? Tem. Todos esses componentes que eu falei, eles acabam sendo integrados. Através de quem? Através de um dispositivo grande denominado placa-mãe ou placa principal. Nela, encontraremos algumas portas que observaremos agora na próxima imagem. Aqui podemos observar, então, a imagem de uma placa-mãe. É claro que não vão cobrar todos esses componentes que nós podemos observar na imagem. Porém, as portas de comunicação com o mundo externo são fundamentais. Observe, esta porta é uma porta denominada serial. Fundamental saber para a prova que, além de ser uma porta serial, ela tem a sigla RS232 atribuída ao seu tipo. Outras portas seriais, nós temos as portas PS2, muito importantes, e temos as portas USB. As portas USB, sem dúvida, são as mais cobradas. Vem do termo Universal Serial Bus, ou seja, um bus, um barramento, uma estrada de transmissão serial e universal, que serve para qualquer dispositivo. Encontramos webcams, encontramos impressoras, mouses, enfim, uma série de dispositivos que utilizam essa interface. Mas o que vem a ser o termo serial? Serial é em série, um bit atrás do outro, um zero atrás de outro, um ou de outro zero e assim por diante. Lembrando que bit significa 0 ou 1. Porém, existem outras portas, como as portas paralelas. Vamos dar uma olhada na imagem. Aqui nós temos a indicação de uma porta paralela. Esta porta paralela já foi utilizada durante muito tempo por algumas impressoras. Essas impressoras, algumas não existem mais, são muito antigas realmente, e atualmente nós temos toda a relação com USB.
Essas são as principais portas de comunicação que o computador tem. São portas de comunicação externas, ou seja, aquelas que fazem de dentro do computador para o lado de fora. Na imagem, podemos observar algumas portas internas, então são barramentos internos. Podemos observar o local onde colocamos o processador e também a memória RAM. Então, assim, descrevemos toda a parte da placa-mãe e a sua importância. Observe que ela interliga todos os componentes. Conhecemos bem do hardware, conversamos sobre HD, sobre memória, processador e até a placa-mãe. Mas e o software? Vamos conhecer um pouco mais de software. Tipos de softwares. Analisamos até agora a questão de hardware. Mas e a parte de software? Então, a parte de hardware tinha um monte de componentes físicos, palpáveis. Agora, na parte de software, vamos pensar nos programas. Todos os componentes que fazem parte desse universo. Nós podemos classificar os softwares de diversas formas, quanto à sua aplicabilidade, sua utilização, enfim, e também quanto à sua licença. Normalmente, os concursos cobram a questão do licenciamento de softwares, ou seja, em que tipo de classificação eles são inseridos. Lembre-se, lá no hardware, nós classificávamos os tipos dos computadores. Agora nós vamos classificar os tipos dos softwares. Esta aula é bem interessante porque fazemos um paralelo entre software e hardware. Entre os tipos de software, encontramos alguns modelos na questão do licenciamento. Entre eles, demo ou trial. Mas o que vinha a ser esse, Ricardo? Demo ou trial? O termo demo significa de demonstração. Ou seja, é um software que não está na sua íntegra, que ele é disponibilizado como se fosse uma degustação. O usuário pode utilizá-lo durante X tempo, porém não vai ter todo o seu poderio à disposição, a não ser que ele pague pelo mesmo para a utilização. Um outro tipo é o shareware. Share vem do termo compartilhar. Ou seja, a empresa, quando eu falo eles no sentido a empresa que desenvolveu o software, ela disponibiliza o software para o usuário, ou na íntegra, ou parcialmente, para que ele use por determinado tempo, 30 dias, 20 dias, 1 ano. Após esse prazo que ele compartilhou, que ele ofereceu esse software, a licença expira. Então o usuário se vê na situação, ou desinstala o software, para obviamente não estar trabalhando na questão da pirataria, ou paga a licença de uso. Existe um tipo muito ruim que é o malware. O malware são dos maliciosware, ou seja, softwares maliciosos. Quem são esses? São os vírus, os cavalos de Troia, os spywares. Esses tipos de programas, que são programas, fazem parte, são classificados nessa esfera, dos malwares. E aí chegamos na situação que é muito cobrada. A questão dos freewares, com código aberto, open source, e os licenciados ou proprietários. Por que você fala que são muito cobrados, Ricardo? Porque atualmente as empresas utilizam tanto softwares licenciados, pagos, como softwares gratuitos, freewares. Por exemplo, o Linux é um software freeware, o Windows é um software licenciado. Tá, Ricardo, mas e aquela parte do código aberto? Eu não consegui entender. Observem. Código, quando eu falo assim, software livre, ele é um software com código aberto e grátis. Então ele é freeware e open source. Tá, Ricardo, eu ainda não entendi. Observe só. Imagine que você vai na casa da tua avó. Na casa da tua avó tem um bolo, muito bom. Tua avó é uma exímia cozinheira. E aí, o que acontece? Você pede um pedaço daquele bolo, ela vai cobrar de você o bolo? Não, ele é freeware, ele é gratuito. Você pode pegar o bolo e comer, numa boa. Acabou de comer, você pode dizer para a tua avó, vó, esse bolo é tão bom, você pode me dar a receita? E a tua avó prontamente vai te dar a receita. Então ele é freeware, ele é gratuito e open source, código aberto. Ou seja, você tem os segredos que fazem aquele bolo. Agora experimente numa confeitaria, uma grande confeitaria. Peça um bolo. Primeiro que não vai ser de graça, você vai ter que pagar. Concorda? Sim, vai ter que pagar. Beleza, pagou pelo bolo, então ele é licenciado ou proprietário, você pagou este bolo. E experimente chegar no balcão e dizer para a atendente lá, eu quero, por favor, a receita deste bolo. Pessoal, eles não vão te dar a receita do bolo. Por que eles não vão te dar a receita do bolo? Porque ele é o segredo de família da confeitaria, ou é o segredo, é o que dá o diferencial para aquele produto. Então ele é licenciado com o código fechado. Os softwares livres, eles acabam
agrupando a questão do freeware com o open source. E em editais de provas para concursos públicos, nós observamos lá sistemas operacionais Linux e Windows, conceitos de software livre, ou seja, ele quer que o candidato saiba qual a diferença entre o software livre, um software gratuito, por exemplo, e o licenciado e um que é pago. Lembre-se, se aparecer no edital, software livre, conceitos de software livre, tem que conhecer bem essa divisão. Claro que falando de software, nós não temos apenas a situação da classificação quanto à sua licença, mas também de como que o computador organiza os seus dados. E aí que chegaremos no conceito de arquivo e pasta. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quando nós observamos um ícone, e aquele ícone representa um arquivo, por exemplo, o ícone daquele software de edição de textos, o Microsoft Word, aquele ícone azulzinho. Imagine só, aquele ícone indica que aquele arquivo foi feito no Word? Não. Pode ser que aquele arquivo tenha sido feito no Word. O que faz um arquivo, ou melhor, o que faz referência àquele ícone é qual programa naquele computador vai abrir aquele arquivo. O que faz um arquivo único é um item chamado sua extensão, e nós analisaremos isso a seguir. A primeira situação agora é entender o que vem a ser um arquivo. Arquivo é uma informação. Por exemplo, um documento do Word é um arquivo de texto. Uma planilha do Excel é um arquivo de planilha de cálculo. Um arquivo do PowerPoint é um arquivo de apresentação. Uma imagem é um arquivo de imagem, de som e assim por diante. Então os arquivos são informações, são dados fundamentais para o usuário. Não seria legal você perder todas as suas fotos, não seria legal você perder todos os seus textos. São arquivos. E para organizarmos todos esses arquivos, nós precisamos e nós utilizamos uma estrutura de pastas. Essas pastas, elas possuem ou podem possuir subpastas. Por exemplo, eu tenho uma pasta chamada contas. Dentro desta pasta contas, eu tenho subpastas. Uma denominada luz, outra água, outra telefone, e dentro de cada pasta, as respectivas contas. Essa estrutura de arquivos e pastas, ela existe para qualquer sistema computacional que utilizamos. É claro que existem algumas particularidades que nós precisamos conhecer. Começando a respeito do ambiente da Microsoft, do ambiente do Windows. Alguns itens não podem ser utilizados para nomear arquivos e pastas. Podemos usar várias letras. A grosso modo, nem todas. Mas para concurso público, nós precisamos conhecer, decorar, enfim, que para utilizarmos, nomearmos pastas e arquivos, não podemos utilizar alguns caracteres, que são eles: todas as barras, seja a barra invertida, a barra normal, e aquela na vertical denominada pipe, o asterisco, a interrogação, o sinal de menor e de maior, e aspas e dois pontos também não. Se quer uma dica, lembre-se, aqueles símbolos que se repetem, no caso, aspas, são dois sinais que se repetem, e dois pontos também, não podem ser utilizados. Para provas elaboradas, por exemplo, por Fundação Carlos Chagas, por CES Gran Rio, que são elaboradores que costumam cobrar essas informações, fundamental. Difícil encontrarmos uma pergunta como essa em uma prova da CESP ou da ESAF, outros grandes elaboradores. Como eu havia comentado antes, existem as extensões de arquivos. Vamos conhecer algumas. As extensões de arquivos, como falei, fazem referência ao tipo do arquivo. A primeira situação é a respeito das extensões que representam arquivos de imagem. São várias. Não teremos como decorar todas, porém algumas são fundamentais. A primeira delas, o GIF. Às vezes as pessoas chamam de GIF, mas o certo é GIF. Esse tipo de imagem, essa extensão, representa que esta imagem agrega outros valores, como por exemplo, um GIF animado. Nós abrimos uma imagem que tem uma certa animação. E daí já vem a pergunta: nossa, isso é um vídeo. Talvez não seja um vídeo, talvez seja um GIF animado. Sim, uma imagem que possui animação, necessariamente nesse formato GIF. JPG, JPEG, outros formatos que mostram uma compressão muito boa, ou seja, elas têm um tamanho menor, ideal para publicação na internet, por exemplo. Muitas máquinas fotográficas digitais utilizam esse padrão.
E claro que nós não podemos esquecer do nosso BMP, de bitmap. Não é uma imagem que tenha uma taxa de compressão grande ou que tenha vários outros recursos. Porém, é um formato de imagem muito simples e muito utilizado. Precisamos saber. Ricardo, são as únicas? Não, como eu comentei, existe PSD do Photoshop, CDR do CorelDRAW, existem várias outras, TIFF, PNG. Não adianta querer decorar todas, mas sim saber estas. Existem ainda outras extensões. Extensões, por exemplo, que fazem referência ao áudio. As duas mais comuns que normalmente caem são a MP3 e o WMA. O termo WMA vem de Windows Media Audio. Windows Media Audio no sentido que é um formato de áudio homologado, proporcionado pela Microsoft. Ele não perde nada para o MP3. Por isso que, eventualmente, quando compramos um dispositivo como um DVD player, ou até mesmo um tocador de DVD de automóvel, enfim, aparece ali na frente, MP3/WMA. O que significa esse termo? O que significa essa sigla? Significa que esse dispositivo é compatível com esses dois formatos. Claro, existem também outras extensões para outras situações, como é o caso das extensões de vídeo. WMV, Windows Media Video e assim por diante. Tá? Agora, importante e fundamental para a prova é conhecer a extensão ZIP, que trata a partir das questões de compactação de arquivos. A questão da extensão ZIP é interessante ser representada através dessas folhas. Por exemplo, imagine que essas folhas, ou que esta folha, signifique um arquivo de texto, ok? Agora imagine, se eu quero transportar este arquivo para outro local, e o meio que eu estou utilizando para o transporte, que pode ser um pendrive, um cartão de memória, até mesmo um disquete, seja muito pequeno. E isso aqui não caiba no disquete. Por exemplo, meu bolso. Vamos supor que não caiba no meu bolso. Não cabe, não tenho como transportar. Então eu posso utilizar o recurso de softwares de compactação de arquivos. Eles vão pegar este arquivo e vão fazer o quê? Fechá-lo, ó. Estou compactando o arquivo, ó. Compactando o arquivo, compactando o arquivo, compactando. Neste momento, eu consigo ver um arquivo no tamanho menor, porém eu não consigo ler o que tinha nele. Daquela forma aberta, eu conseguia ler claramente. Agora, assim dobrado, eu não tenho como ler. Este arquivo está no formato ZIP, está compactado. Atenção, ZIP não é o único arquivo compactado. Existem outros formatos, como ARG, como RAR, porém o mais famoso e mais cobrado em concursos públicos é o ZIP. E em se tratando do laboratório CESP, eles adoram cobrar o programa compactador de arquivo WinZip. Então, fiquem atentos, é muito comum cair essa situação. Tá, Ricardo, um arquivo compactado, eu não consigo ler o que tem dentro dele. Não. E para eu ler, o que eu faço? Aí você transporta até o computador que você quer visualizar esse arquivo, copia para o computador e usando um software também de compactação, que automaticamente é de descompactação de arquivo, você descompacta esse arquivo. Ao descompactar o arquivo, você consegue observar o seu conteúdo novamente. E atenção, um arquivo zipado, um arquivo compactado, pode, apesar de parecer um arquivo só, que nem eu mostrei, ele pode possuir no seu interior vários arquivos diferentes, estruturas de pasta, arquivos de formatos diferentes. É claro que se eu tentar compactar uma folha de papel, o meu índice de compactação será muito bom. Eu vou compactar bastante, que é o que ocorre com um arquivo de texto. Porém, se eu tento compactar uma imagem ou um som MP3, esse índice despenca. É que nem eu tentar compactar uma caneta, né, com a minha mão. Não vou ter grandes ganhos nisso. Portanto, a eficácia da compactação se dá principalmente em arquivos de texto. Porém, esses não são os únicos arquivos, essas são as únicas extensões que nós precisamos conhecer. Uma muito importante também é a PDF. Essa extensão, ela nos acompanha todos os dias. O que vem a ser o PDF? É o documento portátil. Como assim um documento portátil, Ricardo? É um documento que independe de um software licenciado, por exemplo.
Eu, quando viabilizo um edital de uma prova, não posso obrigar que o meu candidato tenha um software licenciado como o Word instalado no seu computador, ou até mesmo se ele usasse o Writer, que é um editor de textos gratuito, freeware, se ele utilizasse, ele poderia ter problemas nas tabulações, poderia ter problema na estrutura do meu documento. Então é gerado um arquivo no formato PDF que pode ser aberto em qualquer computador independentemente da sua plataforma. Ou seja, se ele é Windows, se ele é Linux, tanto faz. Eu posso abrir, desde que eu tenha um programa leitor de PDF. Adobe Acrobat Reader, se for nesse caso, né? Ou outros leitores assim por diante. O que é legal do PDF? Ele acaba agregando uma proteção, uma questão de segurança, que depende de como que a pessoa gerou esse arquivo, ela pode copiar o conteúdo ou não. Ela pode imprimir ou não. Enfim, existe uma série de regras interessantes na criação desse formato. É claro que existem outras extensões. As extensões atribuídas a editores de textos, planilhas de cálculo, softwares de apresentação. O Word é um dos mais famosos editores de texto. Temos a versão 2003, a versão 2007. A versão do 2003 trabalha com a extensão Doc. Já a 2007 com a extensão DocX. Não que a versão 2007 não trabalhe com Doc, também trabalha. Só que esta versão, essa extensão DocX, traz melhorias para esse tipo de arquivo. Se nós analisássemos o concorrente do Word, no caso o Writer, ele trabalharia com a extensão ODT. Já a planilha de cálculo, no caso o Excel, da linha da Microsoft, o Office no caso de escritório, que é uma suíte de aplicativos da Microsoft, que engloba, entre outros softwares, Word, que eu comentei, Excel, PowerPoint, por exemplo. Então, olha só, o Excel 2003 trabalha com a extensão XLS. Já o 2007, com a XLS-X. Não que não trabalhe com a XLS 2007, porém, possui essas melhorias. Já o Calc, que é o concorrente do Excel, naquela suíte gratuita denominada BR Office, utiliza a extensão ODS. O software de apresentação, no caso o PowerPoint, trabalha com as extensões, respectivamente, PPT e PPTX, naquela relação de versões que eu havia comentado, 2003, 2007. Porém, existe um formato muito interessante, o PPS. É normal encontrarmos ou recebermos e-mails com essa extensão, um ícone azulado, que quando eu dou um duplo clique, ele já abre automaticamente a minha apresentação. A este tipo de arquivo, eu dou a extensão PPS. Já o concorrente direto do PowerPoint, da suíte BR Office, é o Impress. O Impress trabalha com a extensão ODP. Essas são as principais extensões que nós conhecemos na questão de software. Mas o que é importante para o concurso público? Nesta aula, o que é realmente muito importante? Conhecer da parte de hardware todos os principais componentes, processador, memória, HD e como eles influenciam no sistema computacional. Existe um outro item muito importante de ser pesquisado e analisado para concursos públicos. A maneira com que classificamos os periféricos. Eles podem ser de entrada, de saída e de entrada e saída. Um periférico de entrada é aquele que manda informações para dentro do computador. No caso, teclado, mouse, scanner. Já o periférico de saída de dados é aquele que o computador utiliza para mandar informações para o usuário. Monitor, impressora, caixas acústicas. E aqueles periféricos de entrada e saída fazem as duas coisas. Por exemplo, uma placa de rede, um modem, eu recebo e-mails e eu envio e-mails por meio dele. Por exemplo, uma impressora multifuncional. Eu tenho um scanner e, ao mesmo tempo, uma impressora nesse contexto. Elaboradores como a Fundação Carlos Chagas e Sesgran Rio adoram cobrar essa relação. Então, fique atento. Fique atento também à porta de comunicação USB. Lembre-se que a maioria dos dispositivos acaba utilizando essa porta, inclusive a webcam, periférico de entrada de dados, cuidado, não é de entrada e saída. E a questão de software. Conhecer bem a questão do licenciamento, principalmente do software livre e do licenciado, e aquelas estruturas básicas de arquivos e pastas. Quais símbolos eu posso ou não utilizar para nomear arquivos e pastas, e também toda a estrutura de extensões a que se refere. Não basta só assistir a aula, precisamos praticar. Como dica de estudo, deixo para você.
Analise o máximo de reportagens que você encontrar a respeito de hardware, por exemplo, e principalmente anúncios de jornais e revistas. Por exemplo, tem lá um anúncio de um computador com um processador Core 2 Duo, com o clock tal, com tanto de memória. Entenda onde está o processador, qual o nome do processador e modelo, qual é o clock dele, qual a quantidade de memória, quantidade de HD. Isto é de disco rígido, isso é imprescindível. Se você analisar esses termos, quando chegar na prova, qualquer exemplo que eles coloquem na questão, você vai matar de cara. Bons estudos!